Nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do custo de vida de morar no motorhome na América do Sul e morar aqui no Canadá. Olha só, a gente tá dando aquela saidinha para fazer compra no supermercado e dar nossa caminhadinha. E olha o que nevou de ontem para hoje. Cara, impressionante. Olha só, para ter uma ideia da quantidade. Quanto dá isso aqui, Bia? 6 centímetros. Quanto? 6, 7. Viu? Tá olhando legal. Ai, congelinha, irmão. Tu botou as mãos. Tô ali, ó. Ali, botou a mão. Congelou a mão. Cara, mas tá muito branquinho, ó. A neve que ninguém pisou ainda é muito bonitinha, cara. E olha só como tá. Dá pra ver que nevou bem, ó. Mas olha só, cara. Nevou bastante mesmo. Hoje tá bem branquinho. E dá pra ver a quantidade de neve que tem aqui, ó. Mas com o sol fica bonito, né? Olha aí. Bom, hoje a temperatura tá bem gostosa, tá -4. É, mas tá gostosinho, né? Não tá Eu tô sem luva, sem nada e tá de boa. É porque não tem vento, né? Acho que é isso. É, não tem vento e a temperatura, a sensação térmica É real. não baixa. E... Bom, no vídeo de hoje, aproveitando que a gente tá indo no mercado, nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença do custo de vida de morar no motorhome na América do Sul e morar aqui no Canadá. Nós vamos fazer uma comparação de 60 dias. Nosso custo de vida, né? Nosso. Isso, nosso. Porque a gente optou por morar numa casa. Poderia ter alugado um motorhome. Mas ia passar muito frio. Não, e aí congela tudo, é mais perrengão assim. Olha, eles estão fazendo uma tela para eu fazer desenho, posso? Olha só. Você preso. Tudo branquinho. Bom, mas voltando ao tema do filme, nós vamos fazer uma comparação desses 60 dias passeando na América do Sul, tipo Chile e Peru, e um pedaço da Argentina, onde a gente passeou bastante, e os custos de 60 dias aqui. Bom, antes de apresentar os números, vamos criar aqui algumas premissas para que a comparação seja justa. A primeira premissa é: nós dividimos as despesas em 5 grandes grupos. Uma que a gente chamou primeiro de alimentação, depois comunicação, transporte, habitação e passeios e experiências. Depois a gente vai abrir cada uma delas para vocês verem o que tem dentro delas. Outra premissa importante é que nós pegamos os primeiros 60 dias nossos aqui no Canadá e pegamos 60 dias antes de a gente voltar para o Brasil e que a gente visitou uma parte da América do Sul, que foi o norte da Argentina, desde Cafayate até o Mauaca, depois passando por deserto do Atacama e Antofagasta, Iquique e Arica no Chile, na Bolívia o Salar do Uyuni e no Peru nós fizemos a costa até Ica, depois Arequipa, Cusco e Machu Picchu. Como os gastos na América do Sul foram em 3 moedas diferentes, 4 na verdade, né? Porque foi peso argentino, peso chileno, soles no Peru e bolivianos na Bolívia, nós transformamos tudo em real. E como as despesas aqui no Canadá foram parte em real, parte em dólar canadense, parte em dólar americano, nós transformamos tudo em real também, com a média do dólar destes 60 primeiros dias. E o dólar médio foi 6,2247. Antes de mostrar os números, eu vou mostrar o que nós fizemos para economizar com o supermercado e com alimentação aqui no Canadá, e aí já ficam as primeiras dicas. Em supermercado, nós escolhemos os 2 mercados mais próximos e fizemos o cartão de fidelidade para receber as promoções por e-mail, para ganhar pontos que se transformam em cashback, e também porque algumas ofertas são válidas apenas para os participantes desse programa de fidelidade. Através do e-mail que eles enviavam, nós acessávamos o catálogo digital e nos planejávamos muito bem sobre o que e quanto comprar, porque eventualmente, se o preço estivesse bom, a gente fazia algum estoque. Isso foi bem importante porque a gente chegou a notar a diferença de até 50% entre o preço normal e o preço da promoção. E isso era principalmente em carnes, queijo e iogurte. As frutas aqui são bem caras, mas a gente não deixou de comer fruta por causa disso. Para ter uma ideia, o quilo da uva sem semente é de $9 canadenses. Uau!
e o que dá mais ou menos R$ 40. Outra coisa importante é que algumas coisas são vendidas em libras e os preços apresentados são por libra. Uma libra é o equivalente a mais ou menos 450 gramas. E no início a gente não se atentou para isso e a gente achava que estava pagando barato por alguma coisa e depois na hora de pagar acabava tomando um susto porque o preço era mais do que o dobro do que a gente achava que era. Sobre bebidas alcoólicas, aqui em Toronto e na província de Ontário inteira, a venda de bebida alcoólica só pode ser feita se tiver autorização especial. E por essa razão, a gente não acha bebida alcoólica em supermercado. Vinho, cerveja e outras bebidas nós compramos em uma loja chamada LCBO, que é uma rede grande, que tem umas 700 lojas aqui na província de Ontário. Foi criada em 1927, é do governo da província e isso é uma forma deles controlarem as políticas de comércio de bebidas alcoólicas. Tanto que o nome LCBO são as iniciais de Liquor Control Board of Ontario, ou seja, o Conselho de Controle de Bebidas Alcoólicas de Ontário. Comer fora de casa aqui é mais caro. Nós saíamos pelo menos uma vez por semana para comer em restaurante ou bar. E uma das razões que também a gente saía pouco é porque a gente aproveitou para fazer comida em casa e já fazer algumas marmitas para o nosso filho que estava com saudade de comer uma comidinha caseira feita pelo pai ou pela mãe. Isso foi bom para ele, tanto que nesses 60 dias ele ganhou aí uns 5 quilos de peso. E no caso dele não faz muita diferença porque ele é bem magrinho, mas foi importante para a saúde dele. Outra coisa importante sobre restaurantes aqui é que se você faz o cartão Presto, que é o cartão de transporte público, eles têm algumas promoções para quem é cliente da Presto. Então tem vários tipos de comidas e bebidas que você pode aproveitar algumas promoções. Para acessar essas promoções é só ir na parte de promoções do cartão Presto no site deles. Vamos aos números então. Muita gente diz que quem converte não se diverte, né, ou que não se deveria converter, mas como a gente ganha em reais, a gente precisa ter a mesma base de comparação, que é a moeda que a gente ganha. Então assim, vamos lá, em supermercados a gente gastou quase R$4.400 na América do Sul e aqui no Canadá a gente gastou 118% a mais, com um pouco mais de R$9.500. Aqui a gente fez mais compra do que a gente fez na América do Sul, porque na América do Sul a gente comeu mais em restaurantes. Então, na América do Sul, a conta de restaurante deu aproximadamente R$7.500 e mesmo comendo menos aqui no Canadá em restaurantes, a gente gastou 11% a mais com R$8.300. Na parte de bebidas alcoólicas, quando a gente compra bebida alcoólica fora de supermercado, a gente acaba contabilizando numa conta separada até para a gente ter uma ideia. A gente faz isso já há bastante tempo. Então, na América do Sul, mesmo passando pela região de Cafayate, onde a gente comprou bastante vinho, nós gastamos R$854. E aqui no Canadá, bebendo menos vinho e bebendo menos cerveja, a gente gastou 111% a mais, deu R$1.800. Isso totalizou, então, um gasto na América do Sul de R$12.710, o que deu uma média de R$212 por dia. E aqui no Canadá foi quase 55% a mais, gastando R$19.600, o que deu uma média aí de 327, um pouco mais de R$327 por dia. Bom, de comunicação, aqui a comparação não é muito justa, porque na América do Sul a gente teve que comprar chip, cada país a gente comprava 2 chips, um para mim e um para a Bia, e a gente também tinha internet, que é a mensalidade da Starlink. E a gente gastou com isso, então, em 2 meses, R$1.370, que deu uma média de R$22,83 por dia. Aqui no Canadá, nós escolhemos a Freedom, que é uma operadora muito boa, foi a melhor operadora que a gente achou em planos pré-pagos. E aqui a gente comprou 2 chips, 2 planos, um para mim também e um para a Bia, e a gente gastou nesses 2 meses R$1.211. No total, foi mais barato a comunicação aqui no Canadá, foi 11%, quase 12% mais barato do que na América do Sul. Aqui deu uma média de R$20 por dia e na América do Sul deu quase 23, como eu já tinha falado. Bom, transporte. Aqui a gente usou muito transporte público, tá? Então, aqui a comparação não dá para fazer linha a linha, porque são naturezas de despesas muito diferentes.
mas no total faz algum sentido. Na América do Sul, considerando combustível e alguns aplicativos que a gente pegou, táxi, a gente gastou 6.247, o que dá uns 105 reais aí por dia. Aqui no Canadá, a gente usou só transporte público, que deu R$1.000, usou também Uber, pouco, mas usou, e mesmo sendo pouco, quando a gente converte dá um valor maior. Aqui, para ter uma comparação mais justa, eu coloquei também as passagens aéreas para a gente vir para cá, para fazer sentido o valor de combustível e pedágio que a gente pegou na América do Sul andando de motorhome. Então vamos lá, no total a gente gastou aqui no Canadá quase 14 mil reais, o que dá 231 reais por dia na média para 2 pessoas. A diferença entre o Canadá e a América do Sul é que aqui ficou 122% mais caro. Bom, na parte de habitação aí fica mais evidente a diferença, né? Aqui a gente não usou camping, né? Porque a gente está numa casa. E do Airbnb a gente gastou nesses 60 dias o valor equivalente de 28.700 reais. Na América do Sul, algumas vezes, a maioria das vezes, na verdade, a gente ficou em camping e a gente gastou 3.547. Isso dá uns 59 reais por dia para 2 pessoas, né, de camping, e dá 478 reais em média aqui no Canadá pelo Airbnb. Aqui talvez, assim, eu não sei se é uma comparação muito justa, porque são 2 coisas diferentes, porém, são 2 formas de você morar, né, também diferentes. E aqui ficou bem mais caro, ficou quase 709% mais caro no Canadá do que no nosso rolê aí pela América do Sul. Bom, vamos para o último grupo da nossa lista de despesas. E aqui, antes de mostrar os números, eu também quero dar algumas dicas, tá? Primeira coisa, é muito importante pesquisar bem antes de ir para o entretenimento ou ponto turístico. Tem algumas atrações que o valor da entrada é mais barato em dias específicos da semana, ou ainda é gratuito em determinado horário, como é o caso da Casa Loma, que na primeira quarta-feira do mês a entrada é gratuita a partir das 18 horas. Assim como na parte de restaurantes, o Presto, que é o cartão aqui para transporte público, também oferece desconto para várias atrações. Então é importante pesquisar antes para ter desconto aí até de 20%, 30% em algumas atrações. Um exemplo da importância de planejamento, né, para fazer esses passeios é que quando a gente decidiu patinar, o primeiro lugar que a gente pesquisou era R$20 o aluguel do patins. E depois nós encontramos um outro lugar mais perto daqui onde a gente está morando, um lugar mais calmo para quem está começando, e a gente pagou $5 só o aluguel do patins. Outra coisa importantíssima é que os tickets para eventos esportivos podem ser comprados em sites de resale, que eles chamam aqui, que é de revenda, né? Esses tickets geralmente são revendidos porque foram comprados e o comprador não vai conseguir usar aquele ticket e ele vende através de um site de forma segura. Só para vocês terem uma ideia, um ingresso para um jogo de hóquei que no site da Ticketmaster eu consultei por $60, nós pagamos $15 em uma posição sentada no estádio muito melhor do que a gente pagaria por $60. Bom, vamos aos números então. Na América do Sul a gente acabou gastando muito mais, porque lá a gente fez muito passeio nesses 60 dias. A gente foi para Machu Picchu, que é caro, a gente foi para Cusco, onde a gente visitou várias coisas que também eram bastante caras. No Chile, o passeio que a gente fez para o deserto do Atacama, os valores também foram mais altos. O próprio passeio para o Salar do Uyuni por 4 dias também teve um valor mais alto. Então, assim, foram 60 dias de passeio bastante intensos e a gente gastou aí aproximadamente R$10 mil, o que dá R$166 por dia para 2 pessoas. Aqui no Canadá, a gente passeou muito menos, porque das outras vezes que a gente veio, a gente já tinha feito a grande maioria dos passeios. Mesmo assim, a gente gastou aqui R$1.756, o que dá quase R$30 por dia em média para 2 pessoas. Aqui a diferença fica bastante grande, né? Aqui a gente gastou 82% a menos do que a gente gastou na América do Sul. Bom, para a gente fechar então os totais, a gente teve um gasto total em 60 dias no passeio da América do Sul, né, ou vivendo na América do Sul no motorhome, de quase R$34 mil, passeando muito.
e comendo bastante fora, o que deu uma média aí de R$564 por dia para 2 pessoas. Aqui no Canadá foi bem mais caro. A gente gastou R$65 mil, o que dá aí quase R$1.100 por dia. E aqui, obviamente, por causa da passagem, o item de transporte ficou um pouco mais alto, mas a alimentação aqui também é muito mais cara. E passeio de experiência, como a gente passeou pouco, isso não pesou muito aqui na nossa estada no Canadá. Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, então, sobre os custos. Espero que vocês tenham gostado e que essa comparação seja útil de alguma forma para vocês. Um abraço e, se puder, deixa um like e se inscreve no canal e clica no sininho. Um abração.